Bom dia, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo de geografia, né? A gente vai trabalhar a União Europeia, né? O continente europeu busca a integração, a União Europeia, a crise na zona do euro, né? Surge os PIGs, né? As principais economias da União Europeia, o Reino Unido, o Brexit, né? E os conflitos existentes na Europa Ocidental, aqueles conflitos separatistas, né? A gente vai analisar esses fatores por etapa. Ó, em homenagem aí à nossa amiga Laura, que é brasileiríssima, né? Não tenho dúvida disso, mas ela é cidadã da União Europeia, né? Ela é membra, né, desse continente, sendo ela alemã, né, a principal economia da União Europeia, e é uma cidadã pertencente à União Europeia. Então ela tem livre trânsito em todos os países que fazem parte aí da União Europeia. Ela, por ter sua nacionalidade alemã, né, ela pode trabalhar em países como Itália, em países como Portugal, sem nenhum problema, né? Porque isso faz parte do processo de integração de todos os membros ali existentes. Me desculpe a parte, viu, Laura? Mas você é o exemplo mais próximo que eu posso utilizar aqui do estudo do meio aí do Carmelo. Aqui do outro lado da minha rua, na Rua da Sede, tem dois ex-alunos meus que moram na Alemanha, né? A mãe casou-se com um alemão e conseguiu a naturalização junto com os filhos e estão morando na Alemanha, se eu não me engano, em Colônia. Aqui um pessoal da Rua da Sede. Tirando essas partes do estudo do meio à parte, só para você saber a integração da União Europeia, com relação a esse exemplo que eu citei, que Laura, cidadã da União Europeia, ela tem livre trânsito em todos os países membros. Existia aqui na América também um processo parecido para implementar a ALCA, a Associação do Livre Comércio das Américas, e é uma integração, mas muitos países, como Estados Unidos e Canadá, não queriam, só o comércio, entendeu? Imagina um monte de mexicano, um monte de brasileiro, um monte de porto-riquenho, um monte de guatemalteco, né? A Argentina, eu queria ir para o Canadá, né? Embora o frio lá seja intenso, ou para os Estados Unidos, né? Porque aqueles países ricos tudinho não ia dar tão certo, né? Aí, veja só, muitos problemas ocorreram também na União Europeia, nem tudo são flores, né? Não é à toa que teve o Brexit, né? No Reino Unido, a divisão para sair, e alguns países ainda não integraram, né? Essa belezura que é a União Europeia, essa integração. Então, o continente europeu busca a integração. Isso foi feito por etapa, não é que todos os países de uma hora para outra resolveram, vão se unir, não. Tiveram vários acordos, alguns países passaram a observar como era, outros foram integrando, teve reunião dos 12, começou, né, a ensaiar uma moeda única, e isso foi passo a passo, seguiu-se várias etapas. Se você decorrer pela leitura, né, que é uma leitura importante, que é feito, né, de antecipação para você entender o capítulo, você vai ver que essas etapas, elas foram se seguindo e houve várias reuniões, né? Essas reuniões, elas iam estabelecendo acordos comerciais, elas iam estabelecendo as questões das empresas, a questão do trânsito, questões da moeda, e vai surgindo aos poucos uma integração. A Europa dos 12. Começa com 12 ali, depois com 3, depois com 12, e assim vão tentando organizar-se, né? O mercado comum europeu, ele vai tentar criar normas que beneficiem a todos, mas é impossível. Por quê? Um país de população grande como a Inglaterra, o Reino Unido, que inclui esses 4 países, Escócia, Irlanda, o País de Gales e Inglaterra, não vai querer que outro membro lá da União Europeia se estabeleça no seu país, atrás dos empregos, aquelas coisas lá, né? De privilégios, por exemplo, um país mais paupérrimo, feito a Grécia, que vive do turismo, né? E endividado. Aí vai ter aquela certa ciumeira, ó, um grego chegou aqui e tomou o nosso emprego, né, por conta dessa bendita União Europeia. Mas tem aquela possibilidade também do inglês, ou do galês, ali do País de Gales, ou do escocês, se deslocar e conseguir em Portugal.
Existem os pontos positivos e os pontos negativos. É impossível não ter um certo conflito com relação a isso. Então, a zona do euro, ela economicamente é viável, mas existem os conflitos nacionalistas, principalmente na Alemanha, com os grupos neonazistas ali existentes, né? Então, essas questões fazem parte de um contexto de discordância, apesar de vários pontos positivos existentes. Vamos citar aqui um exemplo interessante, que existe mais de 50 países na Europa, é verdade, tirando a parte da Rússia, a Europa cabe todinha dentro do Brasil, né? Você pode viajar à Europa e conhecê-la quase toda de trem, né? Quase todos os países de trem. E é interessante essa integração porque é pequeno o continente em comparação ao continente americano, em comparação ao continente africano, ao continente asiático. Mas não é tão pequeno as burocracias existentes, os nacionalismos e as culturas. É gigantesco esse caldeirão que é a Europa. E a Europa, como vocês fizeram aí as pesquisas dos países que integram hoje atualmente o bloco, não foram todos que aderiram. Então, se você observar a União Europeia, ela seguiu etapas, né? Desde o Tratado de Roma, né, ao Tratado de Maastricht, né? Esses tratados eles foram estabelecendo as zonas do euro. Essas nações poderosas, elas tentaram, né, organizar todo o continente em cima disso, seguindo aquela logística, né, econômica, diferente do que foi estabelecido com os pactos militares, o Pacto de Varsóvia e a questão da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, esse acordo foi um mega bloco não militar, mas econômico. Os militares ainda existem. Então, os blocos econômicos eles estão ligados aos blocos militares. E boa parte dos países que fazem parte da União Europeia, elas integram também ali a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, inclusive o Brasil, viu? Nesse governo agora, no governo Jair Messias Bolsonaro, ele foi aceito como membro, né, da OTAN, né, como um dos participantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, porque existem questões estratégicas também no continente. A Venezuela é ligada aos russos, né, que tem aquele vestígio ainda do Pacto de Varsóvia, que os russos são inimigos dos norte-americanos, tem petróleo, né, em jogo na Venezuela, os russos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo e os maiores consumidores são os norte-americanos. Aí isso é só uma geopolítica interessante. Então, quais são os países que integram a zona do euro? Quando você vem analisar a União Europeia, você observa as legendas, as etapas que foram feitas. Então, tudo que você leu ali naquela parte está relacionado ao que? Está relacionado a essa legenda aqui. Quais foram as etapas que se seguiram, né? Os 12 países, né, que formaram o mercado comum europeu, eles foram se estabelecendo, né, gradativamente. Aí você observa as etapas. Nesse outro gráfico, que também resume aquela ali, são os países da zona do euro, né? A zona do euro é essa aqui, ó, né? Essa outra é Estados membros da União Europeia que ainda não aderiram ao euro, né? É até bom, eu acho que eu vou fazer, viu, uma revisãozinha daqui com relação, porque esse livro é desatualizado, né? Quando você vir analisar aqui, todas as informações estão aqui, tá vendo? Estados membros da União Europeia que tem opção de exclusão. Lembra que eu falei do Brexit do Reino Unido, que inclui Irlanda do Norte, País de Gales, Inglaterra e Escócia. A Dinamarca, ela também está nesse processo vestigioso, ou seja, de separação. Mas já percebeu-se que na Inglaterra será um prejuízo gigante pelos contratos existentes das empresas e as populações que negociam com o restante do bloco. E é interessante isso, viu, que o Brasil ele entrou numa certa negociação de parceria com o Reino Unido. Se tiver o Brexit mesmo, o Brasil será um parceiro importante do Reino Unido. Você sabe que o Brasil, apesar dos pesares, é uma potência econômica e é uma potência principalmente em produção de alimentos, né? A França, vendo que o Brasil adentrava, né, com essa questão no continente, utilizou um artifício que é a questão da Amazônia, porque o maior produtor rural, um dos maiores, é a França. E tendo o Brasil negociando diretamente nesse governo agora com a União Europeia, vai ter problemas de concorrência. Aí eles utilizam a questão da Amazônia. A Amazônia é legal, pega fogo, desde que eu me entendo por gente, entendeu? Mas a Amazônia
A Amazônia intocada, ela está lá. O que tem de interesse é o minério, é ouro, é petróleo, né, é diamante, né, vários minerais, né, que abastecem o mundo, principalmente a União Europeia. Aí não é a arvorezinha que está em jogo não, viu, pessoal? Não seja bobinho não. O que está em jogo mesmo são as riquezas da Amazônia, que interessam o mundo inteiro, principalmente ONGs que trabalham a serviço da União Europeia. Então, quando você analisa esse processo, né, de problemáticas e de coisas boas da União Europeia, lembra que eu falei o desemprego na zona do euro? Porque teve pessoas que perderam os postos de serviço para a mão de obra mais qualificada. Então, para alguns não foi tão viável não. Essa questão social existe no mundo inteiro, principalmente nos países ricos, porque eles recebem uma grande gama de populações de outras localidades, principalmente a Alemanha, que recebe muito imigrantes, e houve um problema no Reino Unido, que também não conseguiu estabelecer uma cota para receber imigrantes, que era um acordo existente entre o bloco humanitário, né? Um acordo humanitário, que até isso é incluído. Tá certo? A gente faz essa leitura até a página 216, vou passar 3 questões relacionadas a isso, e o exercício de ciências.